Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidá-los a separar um tempinho hoje para meditar na palavra do Senhor. Temos uma rica oportunidade que é podermos estar diante dele. Estaremos logo mais à noite no culto público em igreja, mas também diante dele na nossa casa, nos nossos lares, nosso culto particular. E nós estamos iniciando uma nova série agora. Então, dentro do Evangelho segundo o relato de Lucas. Então, hoje vai ser o primeiro texto a nós meditarmos sobre isso. Queria te sugerir, aconselhar que assim você fizesse nas suas devocionais e fosse acompanhando ao longo de todo esse Evangelho, conforme vamos estar prosseguindo e avançando nele, para assim compreendermos a palavra do Senhor que ele tem a nos ensinar. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Lucas 1, do 1 ao 4. O texto é bem curtinho e diz assim: visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim, depois de haver investido tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem, para que conheças plenamente a verdade das quais foste instruído. Lucas vai dizer o seguinte: olha, tem muitas pessoas escrevendo os relatos sobre a vida de Jesus, sobre os fatos que aconteceram, sobre como ele ensinou, sobre os milagres. Tem muita gente escrevendo sobre isso. E aqui, naturalmente, ele está falando somente dos 4 evangelhos que nós conhecemos. É provável, ou sabido pela história da igreja, que João foi escrito bem depois de Lucas. Marcos, bem provável que tenha sido escrito antes, e Mateus, mais ou menos, de forma concomitante com Lucas aqui. Então, existiam muitos relatos sobre o que tinha acontecido naqueles dias em Israel, sobre a vida de Jesus e sobre o seu ministério. Então, Lucas escreve para um homem chamado Teófilo. Provavelmente esse nome também não é um nome de uma pessoa. Teo significa Deus, filo, amigo. É possível que seja um adjetivo para você, ó, amigo de Deus tão importante, excelentíssimo. Algumas pessoas vão propor que é possível que ele seja alguém que faça parte ali, da nobreza entre os romanos, e também é bem possível que seja verdade, a gente não tem certeza, é bem possível, porque ele é alguém que está financiando as pesquisas de Lucas para que ele possa escrever o Evangelho e depois também o livro de Atos. Mas não somente isso, ele também ficaria responsável por distribuir, fazer cópias desse material e distribuir na igreja. Então, Deus usa aqui um homem de uma classe mais alta, não sabemos se um nobre ou simplesmente uma pessoa rica, mas alguém que ama a Deus, que é um crente e que agora ajuda Lucas nessa tarefa de compor o evangelho. Lucas vai fazer fazendo uma investigação acurada, entrevista, ele vai conversar com as pessoas, ele vai procurar as pessoas que foram testemunhas oculares, ele vai procurar os apóstolos, ele não viu os fatos com seus próprios olhos, mas ele vai conversar com as pessoas, ele vai ouvir dessas pessoas e vai registrar. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é muito interessante como Lucas e o Evangelho é palavra de Deus guiado pelo Espírito Santo, mas o método que ele usa é entrevista. É como um jornalista fazendo uma investigação. E ele está fazendo isso aqui. Por vezes, Deus se manifesta como em Apocalipse, de uma maneira miraculosa, o céu se abre, visões sobrenaturais. Por vezes, Deus se manifesta através da ciência, do conhecimento, de uma forma que nós chamaríamos não extraordinária, mas ordinária. É a voz de Deus. Deus se manifesta de tantas maneiras diferentes. Deus, às vezes, fala como num trovão, às vezes, Deus fala num sussurro. Deus, muitas vezes, fala através de manifestações impossíveis para nós. Isaías vê o templo do Senhor, serafins que voam. E quantas vezes Deus fala conosco, trazendo ao nosso coração a sua palavra, quando lemos a Escritura e Deus se revela a nós, ilumina a nossa mente e nós o compreendemos. Deus tem muitas formas de se revelar, e é sempre Deus se revelando. Então, portanto, quando olhamos para o Evangelho de Lucas, a primeira coisa que nós nos lembramos é que Deus fala de muitas maneiras diferentes, e que muitas vezes nós procuramos aquelas maneiras talvez mais miraculosas ou sobrenaturais, mas devemos procurar a voz de Deus, da maneira como Ele quiser nos trazer. Uma outra coisa que parece aqui, está lá no versículo 4, ele diz qual é o propósito do seu evangelho, para que conheças plenamente a verdade das coisas em que foste instruído. Lucas escreve para um cristão, para que ele possa ter certeza
daquilo que ele tem ouvido. E serve igualmente para nós, irmãos, hoje, para que possamos ter certeza das coisas que aconteceram. A Bíblia é a certeza de Deus. Ela não é uma pressuposição, ela não é uma conjectura, ela não é o fruto da imaginação dos homens. A Bíblia é a certeza dos fatos que envolveram a vida de Jesus, o seu ministério, de quem ele era, de quem ele é e do que ele fez. Podemos ler a Escritura com a certeza de que ela tem a verdade, de que ela é a verdade para nós. Possamos nos deleitar na palavra do Senhor. Quando formos ler, não só esse trecho, mas todo o restante, que possamos ouvir o que Deus tem a nos dizer, porque é a palavra do Senhor quem traz certeza ao nosso coração. É a palavra do Senhor transmitida a nós pelo conhecimento e pela vontade do Senhor, que enche os nossos corações. Que sejamos, assim, servos de Cristo, como Lucas, que ensinou a outros a sua verdade, como Teófilo, que amava a Deus e que se dispôs, com seus recursos, a ajudar o progresso do reino do Senhor. Todos, Lucas e Teófilo, seguindo os passos de Cristo, o nosso Senhor e Mestre. Que vivamos assim, para a glória dele. Amém.